Boa noite. Estamos aqui nesse modo virtual, essas novas tecnologias à disposição para estarmos conectados, nós, confrades, aqueles que se dizem espíritas, aqueles também que são simpatizantes e tantas pessoas que se socorrem ao centro espírita, assim como o grupo espírita Irmão Celina, que costumo dizer desses centros, esses templos de pedra que Emmanuel vai se referir no Fonte Viva, que são as luzes de Jesus aqui na Terra. Antes de entrarmos no nosso ponto da palestra, que é Jesus, o removedor de montes, eu vou ler sobre centro espírita, como falamos antes, esses templos que nos acolhem, agora dessa maneira virtual, que um frequentador escreve para um periódico falando, sobre a quantidade de palestras que ele vai assistir. Não está identificado a revista, o jornal aonde ele escreve e também os autores desconhecidos. O texto corre nas redes sociais e diz assim: eu tenho ido ao centro espírita por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido umas 3.000 palestras. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, eu acho que estou perdendo o meu tempo. E os que fazem as palestras também estão desperdiçando o tempo deles. Essa matéria divulgada no jornal gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um leitor, igualmente divulgada nos seguintes termos: estou casado há mais de 30 anos e durante esse tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições. Mas, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer minhas atividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido ao centro para alimentar minha vida, minha alma e a da minha família, estaríamos hoje desnutridos espiritualmente. Kardec também, em várias passagens da codificação, alguns artigos mais específicos na Revista Espírita, vai fazer a saliência, o reforço do quanto é importante nós estarmos reunidos com as nossas casas, nos nossos ideais, nos templos de pedra, na palavra de Emmanuel, agora com o avanço da humanidade, esse templo que se estende nesses aparelhos fantásticos pelas redes sociais. Cá estamos nós, então, com Jesus no coração hoje, Jesus, o removedor de montes. Vamos nos localizar nessas lições de Jesus, o quanto ele quis passar, nos chamar a atenção sobre os montes, afinal, da nossa vida. Costumo dizer que Jesus não dá uma palavra em vão, nem um passo em vão. Sempre focando, sempre buscando o ensinamento, o crescimento de nós outros, todos. Muito bem. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 13, versículo é o 18 e seguintes. Eu imagino a cena, Lucas descrevendo isso, também está em Mateus e Marcos, e Jesus, com seus discípulos, vai fazer um chamamento, vai fazer um convite. Talvez a hora do dia, mais descansada, talvez depois de umas atividades com todos os discípulos,
O texto não registra a hora, mas Jesus vai fazer o convite. Ele vai tentar explicar, vai tentar nos trazer o ensinamento do que seja o reino dos céus. Jesus vai dizer assim, e assim ele dizia, registra Lucas, a que é semelhante o reino de Deus e a que assemelharei? Jesus faz uma indagação para os discípulos, para as pessoas em sua volta. Como eu disse, talvez imaginemos a cena, as pessoas distraídas, e Jesus vai lançar um ensinamento. Está na hora. A terra saber o que é o reino dos céus. Até o tamanho, talvez, que ele tenha, né? Na figuração lúdica, especial que Jesus vai nos trazer. Ele mesmo vai responder. Que é semelhante o reino de Deus e a que assemelharei? Ele responde, é semelhante a um grão de mostarda que um homem lançou em seu horto, cresceu, tornou-se uma árvore e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. Olha que ensinamento que Jesus está dando nessa passagem. Nos perguntamos como que é o lado de lá, o que é que nos espera. E Jesus localiza bem, digamos, simples, humilde, do que se assemelha. É uma semente. Jesus vai falar mais sobre a semente da mostarda. Que tamanho ela tinha, como que ela cresce. O reino de Deus, então, para nós, é crescimento, é trabalho, não é ociosidade, como algumas doutrinas dizem, o lado de lá como um paraíso ocioso, sem, afinal, atividade nenhuma. Uma outra passagem, Jesus também vai falar sobre esse grãozinho. É intitulado por Haroldo Dutra Dias, no livro dele, o Novo Testamento, em Mateus 17, versículo 14 e seguintes. Jesus diz assim, trazei-me aqui ele. Jesus está se referindo a um garoto. O título dado a essa passagem é Edaimoniado Epilético. Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhe, por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Jesus vai se referir a esse grão de mostarda de novo. Esse Espírito, nosso governador, modelo e guia, removedor de muitos montes. Vai fazer a figuração na passagem, então, de Mateus 17, do garoto epilético, o porquê que não aconteceu a cura. Um detalhe que os apóstolos, os discípulos de Jesus, chegam para ele em particular. Eles querem a lição verdadeira, eles querem que Jesus diga mesmo a verdade. Talvez se fizessem a questão para o público em geral, se perderia, né, alguma explicação, até por causa talvez da barbúrdia de Jesus ter tratado o menininho esse com o daimon, como é referido na passagem. Bom, que tamanho tem essa mostarda? Que tamanho tem esse grãozinho? Temos que lembrar, mostarda não é só aquele tubinho de condimento que a gente põe na pizza, em outros alimentos, né? Aquele é o resultado. Muito bem, mostarda, tempo de Jesus. Grãozinho de mostarda e seu tamanho. Está no site de uma rádio independente que é lá de Lajeado do Rio Grande do Sul.
está descrito o que é o grãozinho de mostarda. Diz assim: a semente da mostarda tem cerca de 2 milímetros e o pé adulto pode chegar perto de 3 metros. A árvore frondosa que Jesus vai se referir na passagem, então, lá de Lucas 13, né? São 3 espécies de mostarda: a preta, a castanha, a branca ou amarela. Na Índia, a semente é usada há mais de 2.000 anos. Na França, os árabes e judeus o fazem há 800 anos antes de Cristo. O grãozinho da mostarda, a sua semente, tem cerca de 2 milímetros. Fica difícil, talvez, a gente até localizar no dedo, né? 2 milímetros. A fé do tamanho do grão da mostarda. E Jesus dando ensinamento sobre o reino de Deus. Um grãozinho de 2 milímetros em terra fértil. Um grãozinho pequenérrimo, numa terra bem cuidada, que somos nós, o nosso espírito, o nosso coração. Nos tornaremos, então, árvores frondosas. Jesus, com essas lições, trazendo essas explicações tão simples, se baseando ao conhecimento da época, nós vamos ver que Jesus está removendo os montes nossos, né, da maldade, da ignorância, nos lançando no coração ensinamentos para o nosso progresso, o nosso avanço espiritual. Jesus não dá uma palavra em vão. Jesus não diz uma palavra em vão. E agora nós vamos ver na passagem do óbolo da viúva, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. No título, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E o item 5 vai falar sobre o óbolo da viúva. Jesus, aqui nessa passagem, ele não vai sentar em vão, então. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, 41 e Lucas 21, versículo 1. Jesus não perde a oportunidade, então. Mas aonde que Jesus foi sentar? Que dia, talvez, da semana era quando Jesus sentou à frente desse local, o gasofilácio? Temos que ir para os historiadores, buscar como funcionava Jerusalém, como funcionava o templo naquela época. Jesus está sentado na frente desse lugar, do templo. É o átrio das mulheres. As mulheres eram proibidas de entrar nos outros departamentos, nas outras seções do templo. Elas podiam entrar nesse átrio que permitia a doação. Historiadores vão contar que se tratava de 12 gasofilácios. O gasofilácio, então, é um local, um aparato para receber ofertas. E esse da época de Jesus era bastante interessante. Esses dias, passando a televisão, e me deparei com o gasofilácio, num dos canais fechados, passando Ben-Hur, aquele filme antigo, se não me engano, de 1967. E lá nesse
no filme, num lance, passa os sacerdotes, né, aparamentados, né, do povo hebreu da época, fazendo as suas doações. O gasofilácio, então, esse lugar de oferta, parecido com uma urna, e no tempo de Jesus tinha uma trombeta em cima de metal. E quando se fazia oferta, porque ficavam alinhados no átrio, esse geral das mulheres, 13 gasofilácios, 13 trombetas. E o que acontecia com a doação de moeda, que é metal, numa estrutura de metal que era a trombeta, onde o maior bocal bem mais largo e depois vai se afunilando. Bastante barulho. Jesus está sentado à frente desse lugar. É aí que acontece essa cena. Então subiria alguém nas escadas do templo para fazer oferta. Não precisaria então nem ficar olhando para saber a quantidade. Só pela trombeteada. Jesus vai usar essa palavra mais vezes no Evangelho. Não trombeteis, vai dizer ele, com as suas ofertas. Como fazem os fariseus nas esquinas, ele vai se referir a isso, inclusive quanto à oração. E aí vem essa senhora, essa viúva que vai fazer o barulho dela nessas trombetas com a sua doação. Jesus, e é registrado então por São Marcos até a quantidade da moedinha que ela vai dar. 10 centavos. No dinheiro de hoje, talvez não compre um pãozinho, né? 10 centavos não. Era a oferta que ela tinha, 2 moedinhas. Dizem viúva pobre e pobre viúva. Algumas traduções vão dizer pobre viúva. Mas acho que ela era uma viúva pobre e de pobre de espírito ela não tinha nada. Contra todos os preconceitos da época, ela sobe as escadas. E por que preconceito? No dicionário ilustrado da Bíblia, onde o editor é Ronald Youngblom, de estudos, vai dizer assim da condição da viúva da época. Mulher cujo marido tenha morrido e que não tenha casado novamente. Se um homem morresse nos tempos bíblicos, a viúva normalmente sofria nas mãos de homens poderosos. Deus se preocupava-se com a situação da viúva. Quando diz isso é porque está registrado no Antigo Testamento. E vai dizer assim, por meio da lei mosaica, Deus fornecia-lhe a oportunidade de respigar nos campos dos pomares e nas vinhas após grande parte da colheita ter sido realizada. Ela também participava com os levitas do dízimo do 3º ano. Moisés legislou quanto à situação das viúvas. Imaginemos, naquela época, uma mulher com filhos, sem um arrimo de família, um arrimo no caso de um homem. O que aconteceria? É esse estudo que os historiadores vão nos trazer dessa condição da senhora. Uma condição à margem, né, da sociedade, que tinha que esperar a colheita acontecer, e grande parte, o texto diz, talvez se passava colhendo, talvez se passava revisando, e depois disso tudo, ela podia juntar algum grãozinho, alguma parte que tinha caído. Por lei. Era a lei da época do povo hebreu. Essa é a condição dela. Será que essa senhora, pobre de recursos materiais, mas grande de recurso espiritual, ela ajuda nessa cena a Jesus tirar a lição? Esse mestre querido nosso, de tantas lições, de tantos nos remover os montes que nos atrapalham na vida, ele está sentado lá na frente, né? E não é em vão. Jesus sabia que poderia acontecer alguma coisa naquele momento. Imediatamente, como vai registrar Marcos e Lucas, ele chama os seus discípulos e diz o quanto aquela viúva doou, o quanto foi importante a sua doação.
E para encerrar essa parte, a gente vai raciocinar, digamos, numa filosofia bonita, de coração, imaginando que aquelas duas moedinhas caindo naquelas trombetas de metal fizeram um barulhinho, né? Um pim, bem humilde, que talvez essa senhora depositou numa delas a esperança. Na outra, também pequenininha, e aquele barulhinho na trombeta, ela depositou o amor. Registrado por Jesus a passagem da mulher que lutou então com tantos preconceitos da época, que não tinha o direito nem de adentrar o templo para participar das discussões e das orações. Muito bem. Outra passagem de Jesus para remover montes. Uma passagem muito bonita. Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Diz assim Lucas, e Lucas é muito interessante, porque ele é muito descritivo, ele vai nos trazendo as informações e a gente vai lendo o Evangelho e vai se imaginando a cena acontecendo. Lucas, nesse capítulo 8, 40, diz assim: Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos estavam aguardando. Jesus, então, está chegando de barco. Ele vem de uma outra margem. Jesus estava trabalhando. Jesus estava, assim, removendo o monte de muitos corações. E ele chega do outro lado. E o outro lado tem uma turba. Muitas pessoas esperando ele. Jesus vai descer do barco, vai pôr o pé na areia. A turba imediatamente se achega. Fecha Jesus, todos em volta. Né? Acontece a cena. Vem um homem desesperado. Está gritando pela sua filha. É a passagem, então, a filha de Jairo. Ele vai dizer dessa filha de 12 anos que está pela hora da morte e quer a presença de Jesus para curar a menina. Imediatamente Jesus atende o pedido daquele coração aflito. Imediatamente Jesus já sai em direção à casa de Jairo. Mas no meio do caminho vai acontecer uma outra cena, também proporcionada por uma mulher. Uma mulher que, a todos os preconceitos da época, ela ultrapassa. É a chamada passagem, então, da mulher hemorrágica. Ela vai dizer, o texto vai dizer que ela toca o manto de Jesus na barra. Imaginemos, então, que essa senhora está ajoelhada, ela estaria no chão. Olha que interessante isso. Jesus atende um coração aflito, a turba toda está em volta dele, num empurra-empurra, é Jesus chegando. Jairo pede ajuda, Jesus vai ajudá-lo, mas no meio do caminho Jesus para. Por que será que Jesus para? É uma atitude da mulher. Jesus, com o toque, para. O texto de Lucas vai dizer, e eu imagino talvez Jesus virando, com toda a multidão em volta, e o primeiro que ele vê do seu lado é Pedro. E ele vai indagar de Pedro. Ele vai dizer, né, alguém me tocou. Eu imagino Pedro com a surpresa. Alguém tocou Jesus. Como assim, Jesus? Isso aqui está uma balbúrdia, né? É a turba toda aqui, ó. Um empurra-empurra, todo mundo toca, todo mundo... Essa foi a resposta de Pedro. E é interessante o que Lucas registra, como que Pedro chama Jesus. Ele não qualifica Jesus de mestre, nem de senhor. Ele usa o termo da marinha. Haroldo Dutra Dias registra isso. Comandante, Pedro diz assim. Comandante, como assim? Se isso aqui todo mundo empurra. Jesus diz assim,
saiu virtude. Jesus vai qualificar o toque. Se muitos estavam o tocando e até empurrando, um toque dessa senhora, ele é com fé. Ele é o grãozinho de mostarda. E Jesus, na sua evolução espiritual toda, ele nota que tem alguma coisa diferente. O texto de Lucas vai dizer, ele vira então, encontra Pedro. Pedro indaga dele, comandante, como assim? Jesus vira mais um pouquinho e depara com a mulher. O texto de Lucas vai dizer, e eu imagino talvez o desespero dessa senhora, porque diz que ela se prostra. Talvez ela se ajoelha, né? Ela se abaixa. Jesus olha nos olhos e diz assim, a tua fé te curou. Pode ir. A mulher estava nervosa, apavorada, pálida, Lucas vai dizer, né? Por que será? Porque era crime tocar um homem hebreu, uma mulher tocar o homem hebreu em público na época. Bom, Jesus está no meio do caminho. Ele está atendendo Jairo. Ele precisa remover mais montes. O ensinamento não está completo. Alguém na turba vai gritar assim, a menina morreu. Jesus vai dizer que não. Se dirige até a casa de Jairo. A multidão está junto, tem multidão esperando. Vão indagar de Jesus que é tarde porque a menina morreu. Jesus vai dizer que não, que ela está dormindo. Acontece um registro de Lucas que diz assim, Jesus foi ovacionado. Eu imagino então que Jesus deva ter sido vaiado. Ele parou no meio do caminho, ele foi atender e a menininha não tem mais vida. Jesus vai dar uma ordem. Ele vai qualificar espíritos para ficar junto com ele. Diz ele bem claramente nos registros de Lucas, fica comigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E os outros ficam para fora da casa. Jesus, e o texto de Lucas diz que ele entra. Imediatamente já tem o registro da cura da menina. Que nas palavras de hoje, digamos que ela saiu lépida e faceira, porta fora já correndo. Jesus cumpriu a promessa, atendeu o pedido daquele pai. Removeu muitos montes, nos dando esperança nessa passagem. Jesus, então, não dá um passo em vão. Jesus não dá uma palavra em vão. Jesus não senta em vão. E Jesus também não rema em vão. Atendeu o outro lado do lago e foi fazer, então, a remoção de muitos montes. Destacamos agora uma outra passagem para caracterizar bem a remoção de montes. Tem muito a ver conosco porque espíritas que somos nos referimos a ela a cada pouco. É a passagem de Nicodemos registrada em João, capítulo 3. Esse Nicodemos, um homem importante lá na época do povo hebreu, um fariseu, registra o texto de João. Depois João vai registrar Nicodemos mais 2 vezes nas suas passagens. Uma delas ele vai fazer a doação de 100 libras romanas no sepultamento de Jesus. Nicodemos procura Jesus e o texto diz que é à noite. Alguns se perguntam, dizem que não quis encontrar Jesus de dia, por algumas razões, de não aparecer com Jesus. Outros vão dizer que ele queria beber na fonte. Ele queria mais explicações. Ele era sedento de evolução. E por isso que ele vai à noite com mais tempo para perguntar para Jesus. Para dizer e qualificar Jesus. Por que que ele faz isso? Ele tem uma razão no coração dele. Porque ele diz assim,
Rabi, ele chama Jesus, né? Ninguém faz o que tu fazes, se não vieres das ordens de Deus. O que Nicodemos quis dizer com isso? Ele disse, Jesus, você faz tudo o que faz? Todos os sinais, todas as curas, porque Deus te criou assim, fez você especial. Depois lá em Paulo vai surgir a palavra ungido, Cristo, né? Que quer dizer isso, né? O Filho de Deus, o escolhido. E aí então, claro, você tem todas essas condições. O que Jesus responde para aquela alma? E aí nós, espíritas, para interpretar essa lição, nos socorrendo aos princípios da doutrina, nós sabemos que não tem nenhum ser criado especial por Deus. Todos nós, simples, ignorantes dos nossos conhecimentos, para galgarmos nós, removermos os nossos montes com a ajuda do Mestre, da nossa doutrina e evoluirmos. Jesus vai responder assim para ele: Amém, amém, te digo, se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele reino de Deus do início, do grãozinho de mostarda de 2 milímetros. Tem que nascer de novo, Nicodemos. O que acontece com a alma desse mestre de Israel? Ele fica, eu acho que, perdido, né? Tem pessoas que dizem assim, mas que pergunta até infantil que ele fez, né? E eu costumo dizer, graças a Deus que ele fez a pergunta, porque Jesus vai explicar agora. Jesus vai explicar a essência, a natureza, o complexo espiritual do qual nós somos formados pelo Pai Criador. Né? Nicodemos diz então no seu espanto, como assim? Um homem velho haverá de nascer de novo? E entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? É isso que Nicodemos indaga de Jesus. O que é ser gerado de novo? Como que isso acontece? Jesus vai dizer de novo, amém, amém. Sempre lembrando que essa palavra amém, ela não teve a tradução para o grego, ela é lá do aramaico ainda de Jesus, que quer dizer assim, confirmado, é verdade, é isso mesmo. Jesus, então, qualifica a sua fala, não tem dúvida. E Jesus responde, amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. A essa altura, talvez a cabecinha de Nicodemos, de muitos de nós, começa água e espírito. Jesus continua. O que foi gerado da carne é carne. Jesus explica a água. No Antigo Testamento, a água é a da vida. Na Gênese, o Espírito de Deus transportava-se por cima da água. E aí que vai surgir, então, a vida. É o entendimento que o povo hebreu da época tinha sobre como nós éramos gerados, da onde originou a vida. Então Jesus vai distinguir agora dizendo que o que é carne, o que é corpo, é diferente do espírito. E que foi gerado do espírito é espírito. Diz mais Jesus, não te maravilhes que eu tenha te dito isso. É necessário vós ser gerado de novo. Jesus confirma. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. E Jesus vai usar uma palavra, sopra onde quer. O vento, e algumas traduções e comentários se referem às vezes ao vento, que tem diferença do sopro. O vento, um fenômeno natural das leis naturais criadas por Deus, que acontece
e nós, de tão comum, não damos nem bola, né? Só que sopro é diferente. O sopro, para ele ocorrer, tem que existir um autor. O sopro da vida. Na mitologia de Adão e Eva, Jesus, o Antigo Testamento, vai dizer que Deus dá a vida com o sopro. Jesus está se referindo a isso. Esclareceu Jesus para aquela alma, então, Nicodemos e para todos nós, que ele chegou onde chegou. E ele faz os sinais de Deus que qualificou Nicodemos para com ele. De que ele também nasceu várias vezes, foi e voltou para alcançar a evolução espiritual de ser então o nosso governador da terra. Jesus chama atenção ainda na conversa. Nicodemos vai fazer a terceira indagação com Jesus. Como pode ocorrer estas coisas? Tu é mestre em Israel e não sabes disso? Jesus chama atenção. Tinha os princípios da ressurreição e até hoje, né, na religião judaica. Jesus diz mais, de novo, amém, amém, te digo. O que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos. Ele diz que ele sabe de tudo o que ele está dizendo. Tem mais uma passagem, então, que vai reforçar o que Jesus está ensinando para Nicodemos, dizendo assim, ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Jesus reforça de novo, para ter subido lá, para poder descer de lá, é porque subiu. Não foi a criação de Deus excepcional por um ser especial que foi feito isso. Jesus está dizendo os degrauzinhos das próprias atitudes, dos próprios caminhos que o Espírito tem que seguir é que constrói isso. Por isso que para descer do céu é necessário ter subido. É apaixonante, né? Essa lição de Nicodemos, interpretada à luz de quê? De uma outra promessa de Jesus para remover os montes. O Consolador Prometido. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai estar registrado também em João, no capítulo 14. E talvez, nos tempos de hoje, tempos de crise, que nem essa pandemia, aonde nos recolhemos aos nossos lares, aos nossos templos agora virtuais, para exercitarmos os ensinamentos do Cristo. E Jesus vai dizer assim, João capítulo 14, versículo 15 em diante. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade. E Jesus vai dar uma qualificação, como que isso acontecerá. Como que esse Consolador vai agir na época que ele está agora agindo. Como que ele vai fazer? Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Essa é a promessa de Jesus para nós agora, com a maturidade espiritual necessária, de entender que o nascer de novo é a reencarnação em todos os seus princípios verdadeiros, nobres, dados por nós pelo Pai Criador. Questão 171 do Livro dos Espíritos, né? No que se baseia o dogma da reencarnação? Os Espíritos vão responder, na justiça de Deus. Jesus está sendo justo com Nicodemos. Jesus, o planejador, né, do nosso mundo, dessa terra em evolução, vai dizer que vem o Consolador ajudar a nós removermos os nossos montes da vida para podermos evoluir. De que maneira essa nossa doutrina espírita, rica em ensinamentos, vai nos dizer como fazer? Talvez no entendimento de Nicodemos, criando seres especiais?
Não. A doutrina é bem simples e humilde nos seus ensinamentos. Vai dizer, então, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Olha o ensinamento dos espíritos nesse item. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e a caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Essa é a promessa do Consolador prometido. Esse é o princípio básico da nossa doutrina. Sim, vários caminhos, várias ajudas da espiritualidade estarão sempre ao nosso auxílio. A oração sincera de coração, alçando aos espíritos superiores esse pedido a Jesus, e eles estão no auxiliando, estão aqui conosco. Só que o caminho, os passos são nossos. As pedras, como diz aqui, cabe a nós então ir retirando. Muito bem. Tem ainda uma questão para a gente se localizar mais nesse Consolador. 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? É legal, então, a gente, se enaltecer pelo bem que faz? Ou é aquele exemplo da moedinha da viúva? Como que a gente faz? E essa doutrina, esse Consolador prometido, é perfeito nas suas lições, nos dando como é esse nosso pensamento de enaltecer os nossos bens. Tem uma balança, tem os contrapesos da lei divina. E eles chamam a atenção dizendo assim: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Então, quando quisermos, nos gabar aí dos bens que estamos fazendo, ok, mas vê se não está fazendo mal também, E outra, de que maneira nós estamos enaltecendo isso? Muito simples, de novo, as nossas casas espíritas, o templo de pedra nos esperando, com um atendimento fraterno fantástico que nós temos, acolhendo corações, assim que a gente às vezes adentra na casa espírita. Agora, por esses meios sociais, acolhendo esses corações sofredores junto. Muito bem. Antes da lição, da mensagem final, deixamos aqui um pensamento. Nessa escada da evolução, como que pode acontecer, então, esse nosso caminho seguro, com as virtudes enaltecidas por Jesus tantas e tantas vezes, É uma frase de Ana Giacomo, que anda pelas redes sociais, fazendo bem. Muitas mensagens, violentas, fazendo mal, mensagens piadistas, mas aparece muita coisa boa. Essa frase de Ana diz assim: paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Que semente? O reino de Deus. A sementinha pequenina do grão de mostarda. Damásio de Jesus, a mensagem final. Foi um professor do qual tive a satisfação de assisti-lo em alguns seminários presenciais, e eu vinha lendo essa mensagem dele. Ele não tinha, eu acho, por prática o espiritismo, mas era cristão. E Damásio de Jesus, que desencarnou dia 13 de fevereiro agora de 2020, eu vinha lendo essas lições dele, essa mensagem, e nesse meio tempo veio a notícia, então, do seu desencarne, Damásio vai dizer assim, que ele era criancinha e levantava de manhã e a mamãe dele já estava sentada, tricotando, fazendo um bordado. E Damásio pequenininho sentava à frente da mãe e ficava olhando aquela maçaroca de fio e nós
embaixo do bordado, né, no tecido. E ele perguntava: mamãe, o que está fazendo? E ela dizia: meu filho, não está pronto. Tenha calma, paciência. Vai brincar. Quando estiver pronto, eu mostrarei para você. Damásio voltava, diz que a mãe ainda estava bordando, e ele tinha esse pensamento do que a mãe estava fazendo. Diz que um belo dia ela vai até o pátio, ele brincando, e diz assim: Damásio, vem cá. Diz que carinhosamente pega ele no colo. Senta ele junto, né, ao seu coração. Abraça Damásio. E aí abre para ele ver o que ela bordava. Aparece o tecido, imaginemos talvez uma peça que nem um blusão, um casaco, e Damásio vai dizer que a estampa que ela bordou, que ele viu agora, do lado de cima, onde mamãe bordava, uma bonita estampa, uma linda estampa. Damásio continua nesse mensagem intitulada O Bordado e vai dizer assim: muitas vezes, ao longo dos anos, tenho olhado para o céu e dito: Pai, o que está fazendo? Ele parece responder: estou bordando a sua vida, meu filho. E eu continuo perguntando: mas está tudo tão confuso? Pai, tudo em desordem. Há muitos nós, fatos ruins, não terminam nunca. As coisas boas passam rápido. Os fios são tão escuros. Por que não são mais brilhantes esses fios? E o pai parece me dizer: meu filho, ocupe-se com o seu trabalho, descontraia-se, confia em mim, e eu farei o meu trabalho. Um dia colocarei você em meu colo, então vai ver o plano da sua vida da minha posição. Muitas vezes, então, já Damásio arremata, não entendemos o que está acontecendo com nossas vidas. As coisas são confusas, não se encaixam e parece que nada dá certo. É que estamos vendo o avesso da vida. Do outro lado, Deus está bordando. Era essa a mensagem para o Grupo Espírita Irmão Celina. Eu agradeço de coração a oportunidade de trabalho. Agradeço também sempre essa oportunidade de trabalho, a confiança que todos nós devemos de ter nessa sementinha que são os nossos espíritos abraçando essa doutrina, o Consolador prometido, que sim, vai fazer conosco a remoção de muitos dos nossos montes. Até mais.